Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver um pouquinho sobre detetores de radiação. A ideia é a gente ter uma visão geral do funcionamento dos detetores, trazendo alguns aspectos das propriedades gerais desses detetores de radiação. Nós não vamos ver nenhum detector em específico, nós vamos ver o funcionamento geral no sentido de que, para todos os detetores, eu tenho uma região onde eu vou avaliar a interação da radiação através de todos os mecanismos de interação da radiação com a matéria que a gente já viu. Então, qualquer um dos processos da interação da radiação com a matéria podem estar acontecendo aqui, dependendo se a gente vai estar trabalhando com fótons ou com partículas carregadas. Então, o meu princípio de funcionamento está baseado justamente na ionização deste volume ativo. Então, toda região onde houver alguma interação da radiação com o detetor e o resultado dessa interação vai ser avaliada de alguma maneira, nós vamos chamar então de volume ativo. Como a deposição de energia que vai acontecer aqui, para qualquer partícula ou fóton que esteja gerando cargas, ela é na ordem de nanosegundos, então a gente vai considerar que essa deposição de energia ela é praticamente instantânea. Chamo a atenção da diferença do tempo de deposição de energia para um tempo onde eu vou fazer essa coleta dessas cargas geradas nesse volume ativo. Que para fazer isso, para eu poder coletar, por exemplo, os elétrons, lembrando que o elétron ele tem uma massa que chega a ser 2 vezes menor do que a massa do próton. E quando a gente arranca um elétron de um átomo, o meu átomo não ficou só um próton, ele ficou, na verdade, um íon positivo. Então, a mobilidade desse elétron é muito maior em relação a esse íon positivo, por isso que a gente coleta os elétrons quando a gente vai fazer essa medida de radiação. Inclusive, na nossa história, a própria Madame Curie, ela vai conseguir identificar essa radiação ionizante justamente porque eles vão ter um amperímetro que consegue medir na ordem de picoamperes, que são correntes extremamente pequenas que vão ser geradas aqui nesse volume ativo. Então, hoje a gente já tem detetores, que inclusive a gente tem pré-amplificadores, a gente tem todo um sistema que vai amplificar esse pequeno sinal que vai ser gerado aqui nesse volume ativo, para que a gente possa fazer uma leitura mais fidedigna dessa ionização que está acontecendo no meu volume ativo. Para isso, existem modos gerais de operação dos meus detetores, como o modo pulso, modo corrente e a média do quadrado da tensão. Essa média do quadrado da tensão ela vai ser muito importante quando a gente trabalhar com 2 tipos de radiação diferentes, o que raramente a gente vai estar utilizando em termos da física médica mesmo. Isso aqui vai estar sendo usado mais na física nuclear. Na física médica a gente vai ter a maioria deles no tipo pulso, alguns no tipo corrente. A diferença é que o tipo pulso ela vai ser bem comum, e, na verdade, a saída do meu sinal, ela vai ser um pulso. A questão é como eu vou estar analisando esse pulso depois, se eu vou trabalhar nesse modo corrente ou nesse modo médio do quadrado da tensão. Vamos ver alguma coisa sobre o que é a resolução de energia, o que é a eficiência absoluta e intrínseca e o que é o nosso tempo morto, em termos das contagens do detetor. Então, aqui, a gente tem todo esse processo, onde uma radiação ionizante, seja ela corpuscular ou eletromagnética, ionizou o meio, e aí eu vou conseguir fazer uma coleta de cargas. Como que eu vou fazer essa coleta de cargas? Eu vou precisar aplicar uma diferença de potencial para que estes elétrons migrem para a placa positiva e os íons positivos venham a migrar para a placa negativa. Na verdade, eu vou acabar coletando esses elétrons em função desse tempo de coleta de carga. E o meu tempo de coleta de carga ele vai variar em função do detetor. A gente pode ter câmaras de ionização, por exemplo, detetores a gás, que esse tempo de coleta de carga é na ordem de milissegundos. E a gente pode ter detetores de estado sólido, como, por exemplo, os dosímetros termoluminescentes, que esse tempo de coleta de carga é na ordem de nanosegundos. E nesse gráfico aqui, então, a gente tem um tempo de coleta de carga, que é justamente o tempo necessário para o sinal de pulso atingir o seu valor máximo.
E uma característica que a gente tem é que não vai ter nenhuma propriedade do circuito externo do meu detector ou alguma propriedade de cargas que vai influenciar esse tempo de coleta. E a nossa quantidade de carga coletada, ela é a integral da corrente em função do tempo esse de coleta de carga. Obviamente que se a gente considerar apenas uma interação, a gente não tem um tempo médio de coleta de carga. O que acontece é que essas interações elas podem estar acontecendo mais próximas da onde as cargas vão ser coletadas ou mais distantes. Então, numa situação real onde eu tenho muitos fótons de radiação interagindo no mesmo período de tempo, a gente pode ter uma taxa de radiação muito alta e com isso pode acontecer que a corrente que está fluindo no detector seja devido a mais de uma interação em um determinado momento. Então, a gente tem que ter uma observância quando a gente vai adquirir ou a gente vai trabalhar com um detetor de radiação, da gente conhecer o intervalo de radiação no qual a gente vai conseguir fazer algumas leituras. Como, por exemplo, aquele caso de Chernobyl. Em Chernobyl, quando eles fizeram uma leitura e a leitura dava o valor máximo do detetor, algumas pessoas interpretaram como aquilo ali era o nível máximo de radiação que estava acontecendo no local. E o que acontece é que, na verdade, eles precisariam de um detetor com uma sensibilidade maior que conseguisse, então, estar fazendo a leitura real dos níveis de radiação que aconteceram em decorrência do acidente. Então, como eu falei no início do vídeo para vocês, a gente tem 3 modos principais de operação: o modo pulso, o modo corrente e o modo do quadrado da tensão média. Na verdade, esses pulsos aqui, eles vão acabar sendo gerados na saída dos meus detetores, e embora esses 3 modos, então, são distintos, eles estão interrelacionados por meio dessa dependência de sequência de pulsos. Então, até se a gente for ver, a operação em modo pulso é uma escolha mais comum que tem para a maioria das aplicações que a gente vai ter para os detetores de radiação. E isso tem um motivo muito importante, que é a sensibilidade alcançável é muitas vezes maior do que quando se usa um modo corrente ou na média do quadrado da tensão, porque cada fóton individual de radiação pode ser detectado como um pulso distinto. E aí eu vou ter limites inferiores da detectabilidade, normalmente definida pelos níveis de radiação de fundo. Aqui, isso pode ser extremamente importante, porque no modo corrente, a corrente mínima detectada, ela pode representar uma taxa de interação média no detector que pode ser maior do que essa radiação de fundo. Então, algumas aplicações o modo de pulso vai ser muito mais interessante de se ter para eu não ter prejuízos da leitura em função das fugas de corrente que vão acabar existindo dentro do detetor. Outro aspecto extremamente importante da gente trabalhar com esse modo pulso é que cada amplitude de pulso vai carregar algumas informações que podem ser úteis ou necessárias para alguma determinada aplicação. Como no caso da medicina nuclear, quando a gente quer aquelas informações em relação à energia da interação da radiação, para que a gente tenha uma boa resolução de imagem dos exames de diagnóstico. Então, falando especialmente do nosso modo pulso, ele tem uma instrumentação projetada para registrar a interação de cada fóton. A contagem de pulso, ela pode ser apenas uma medida da intensidade de radiação através da distribuição da radiação incidente, ou a gente pode, que seria o caso de uma aplicação de um Geiger-Müller, ou a gente pode ter os cintilógrafos, né, os detetores de estado sólido utilizados na medicina nuclear, que eu quero justamente uma distribuição de energia, enquanto que no Geiger apenas a intensidade da radiação vai ser suficiente. Claro que com tudo isso eu preciso, né, lembrando quando a gente sempre pega um manual ou quando a gente vai comprar um equipamento que a gente vai escolher um intervalo de energia que a gente vai estar trabalhando para aquele equipamento, eu não vou ter um detector que vai medir valores baixos e valores altos simultaneamente, justamente por uma relação de saturação e recombinação iônica. O que é a minha saturação? A minha saturação é quando a radiação ionizou todos os íons, ionizou todas as moléculas ou todos os átomos do meu volume ativo e não tenho mais o que ionizar. E aí, na verdade, quando eu chego nesse ponto de saturação, o meu detetor ele precisa de
um pequeno intervalo de tempo para fazer uma coisa chamada recombinação iônica, que é aqueles elétrons que foram coletados, eles têm um tempo de retornar e se recombinar nos seus átomos e nas suas moléculas, para que eu possa ter novamente a medida da radiação após isso aqui. E outra coisa muito importante no modo pulso é que as informações de amplitude e tempo de eventos individuais vão ser coletadas e a gente vai poder fazer uma análise, então, em relação aos pulsos que foram coletados. Já no meu modo corrente, esses pulsos aqui, eles também vão estar existindo lá depois que eu fiz aquela minha coleta de cargas. As interações da radiação, na verdade, elas são fenômenos aleatórios, conforme a gente já viu alguma coisa em termos das curvas de Poisson. E os intervalos de tempo, então, entre os pulsos de corrente sucessivos, eles também vão ter essa mesma distribuição de Poisson. Então, a minha leitura, ela acaba sendo também uma estatística, porque vai depender dessas interações. Talvez a gente pudesse até fazer alguma analogia em termos do decaimento radioativo. Porque o meu decaimento radioativo também ele é estatístico. A gente sabe que determinados átomos vão cair, mas a gente não sabe exatamente qual átomo que vai decair primeiro. Eu gosto de fazer aquela analogia com uma panela de pipoca. A gente vai fazer as pipocas, a gente sabe que quase todos os milhos vão estourar, mas a gente não sabe dizer quem é o primeiro que vai estourar. Então, quando a gente trabalha no modo corrente, a gente tem uma corrente média que vai ser produzida em função das interações das radiações no meio e da formação daquelas cargas que a gente viu. Então, na verdade, essa corrente média, ela é o produto do número de interações que estão ocorrendo dentro do detetor, multiplicado pela carga média produzida por cada uma dessas interações. E essa carga média de cada uma das interações, a gente pode calcular ela através da energia média depositada de cada evento, multiplicado pela carga do elétron, dividido pela energia média necessária para eu produzir um par de carga unitária, como, por exemplo, par elétron-íon, porque vai ser muito mais fácil eu sempre arrancar um único elétron do átomo para ver a questão da mobilidade e fazer, então, a minha coleta, a minha análise de sinais em função da carga do elétron e não da carga do íon, que vai ser bem mais pesado que o elétron, que não vai ter a mesma mobilidade, etc. E aí aqui eu tenho aquela corrente média que vai ser gerada. E aquela corrente também, ela não é 100% estável, justamente em decorrência dos nossos processos estatísticos que estão acontecendo, né? E a gente tem uma variável aqui, que ela vai ser importante, então, depois até para a gente ter um entendimento do modo de funcionamento dos detetores que funcionam com a média do quadrado da tensão, que é justamente esse sigma em função de t, que é uma variável que ocorre em consequência dos tipos de detetores e ela é dependente das interações que vão ocorrer no intervalo de tempo que a gente está operando o detetor. E o nosso quadrado da tensão média. Na verdade, o sinal quadrático médio ele é diretamente proporcional àquele R, aquela taxa de eventos, aquele número de interações da radiação que estão acontecendo no volume ativo do detetor, e o quadrado da carga produzida em cada evento. E isso aqui são alguns detetores que vão ser utilizados mais quando a gente tem dois tipos de radiação no ambiente e um tipo de radiação é diferente do outro. Se a operação do modo corrente for utilizada para uma situação dessas, onde eu tenho dois tipos diferentes de radiação, a corrente medida ela é linear, ela vai ser refletida linearmente em relação às taxas de contribuição para cada tipo. E no modo do quadrado da tensão média, o sinal derivado ele vai ser proporcional ao quadrado da carga por evento. Então, com isso, quando eu faço o sinal derivado sendo proporcional ao quadrado da carga das interações que estão acontecendo no volume ativo, a gente pode ponderar a resposta do detetor em favor do tipo de radiação, dando a maior média de carga por evento. Então, um exemplo de aplicação é no uso de detetores de nêutrons na instrumentação de reatores nucleares, que
que é justamente para aumentar o sinal dos nêutrons em comparação com a resposta devido a eventos de radiação gama, que vão estar acontecendo em menor amplitude. Mas em muitas aplicações dos detectores de radiação, o objetivo vai ser medir justamente a distribuição de energia da radiação incidente. E na medicina nuclear a gente tem um exemplo clássico disso, que é quando a gente vai fazer então as imagens em medicina nuclear, que nós vamos estar trabalhando com uma fonte relativamente monoenergética, porque a gente vai estar trabalhando com uma radiação gama. E a gente tem também, em muitas aplicações de detectores, medida de espectroscopia da radiação. É uma propriedade importante de um detector em espectroscopia de radiação. Ela pode ser examinada observando a sua resposta a uma fonte monoenergética dessa radiação, que é justamente esse exemplo que a gente vai ter na área da medicina nuclear. Quando a gente trabalha em termos dessa resolução de energia, a gente vai avaliar são esses picos, esse pico aqui, que na verdade é uma gaussiana. E aqui a gente tem, nessa figura desse lado aqui, a gente tem dois picos. Um pico, uma gaussiana com um pico bem alto e uma gaussiana com um pico mais baixo. Quando a gente analisa essa gaussiana aqui, a gente vai ter uma resposta de energia e, portanto, uma qualidade de imagem muito maior do que se a gente estiver trabalhando com um pico nesse formato aqui. Isso tudo porque a minha resolução, a minha resolução de energia e, portanto, em medicina nuclear a gente vai estar falando muito em termos de resolução de imagem, ela vai ser dada pela largura da gaussiana a meia altura desse pico. E esse aspecto ele vai ser importante justamente porque essa largura da meia altura reflete o fato de que uma grande quantidade de flutuação foi registrada a partir de pulso a pulso, embora a mesma energia tenha sido depositada no detector em cada uma das suas interações, porque a gente está falando de feixes monoenergéticos. E aqui a gente vai ter uma situação onde a gente pode ter uma resolução boa de energia, quando esta minha largura, quando a metade da largura da metade da altura, ela for igual a 2,35 do valor do desvio padrão dessa gaussiana. Em relação à eficiência do nosso detector, a gente tem a eficiência absoluta e a eficiência intrínseca. A diferença que existe entre essas duas eficiências, ela vai estar justamente relacionada às minhas condições de medição. A minha energia absoluta, ela vai ser o número de pulsos que eu vou registrar dividido pelo número de fótons que são emitidos pela fonte. Enquanto que a minha eficiência intrínseca, ela também vai ser o número de pulsos que eu vou conseguir registrar, só que ela vai estar relacionada ao número de fótons ou a quantidade de radiação incidente no detector. Essa diferença se dá, então, de forma que a minha eficiência absoluta, ela vai depender, além das propriedades do detector, de alguns detalhes de geometria em relação à distância fonte-detetor. Ela também vai estar relacionada em função da geometria da nossa condição de medição. Enquanto que a minha eficiência intrínseca, em geral, eu não vou, como ela está sendo o número de fótons coletados pela quantidade de radiação incidente no detetor, essa relação de distância fonte-detetor, ela pode apresentar uma ligeira dependência, mas ela pode ser quase que desprezível. Na verdade, a gente vai ter um pouquinho dessa dependência de geometria, de contagens, justamente por causa da distância que a radiação tem que percorrer até chegar naquele volume ativo. Claro que se eu estiver falando de radiação alfa, dependendo o caso, o material do detetor ou a espessura desse material do detetor até a radiação chegar no volume ativo, ela já pode ter sido totalmente absorvida. E a energia de radiação, então, essa minha eficiência intrínseca, ela não tem muito essa dependência de geometria em termos da posição da fonte e posição do detetor. E uma coisa que vai estar acontecendo em todos os nossos sistemas de detecção é o que a gente chama do tempo morto dos sistemas de contagem. O tempo morto,
ele é um período mínimo de tempo que deve separar 2 eventos para que sejam registrados como 2 pulsos separados. Porque se eu não tiver tempo de registrar um dos eventos, uma das interações que estão acontecendo, eu não vou ter esse registro de pulso. E isso vai estar relacionado, então, justamente a esse tempo morto. Isso ocorre devido à natureza aleatória de, por exemplo, o decaimento radiativo, quando a gente faz uma comparação, né, dessa capacidade de detecção com aquela relação de decaimento radiativo que eu já citei anteriormente. Sempre vai haver uma probabilidade de que um evento que esteja, de uma interação da radiação que esteja acontecendo, no caso do decaimento radiativo seria uma emissão de radiação do núcleo, ele pode ser perdido porque ele vai acontecer muito rapidamente após um evento anterior ou outro. Lembrando lá daquelas pipocas, quando a gente faz a pipoca na panela, a gente ouve que às vezes a pipoca estoura uma, estoura outra, ali a pouco estouram 2 ou 3 quase que simultaneamente. Essas 2 ou 3 que estouram quase que simultaneamente, conforme o meu sistema de contagens, eu não vou conseguir coletar as 3 estouradas, né? Ou os 3 pulsos que podem ser gerados. Então isso aqui vai ser o que a gente vai relacionar em termos de perda de tempo morto, que pode se tornar grave nas medições de um detetor quando as taxas de contagem forem muito altas, lembrando o caso de Chernobyl. Então, as medições de contagem, elas precisam ser feitas sobre as condições de que esse tempo morto não venha prejudicar as minhas leituras, né, que eu faço com os detetores, e em algumas situações eu vou precisar incluir algumas correções para essas perdas, porque a gente vai realmente estar trabalhando com taxas de contagem muito altas. Dificilmente isso vai acontecer na área da física médica, que a gente vai trabalhar com taxas de contagem bem menores, a gente vai trabalhar com atividades que são relativamente pequenas, principalmente na medicina nuclear, quando a gente vai inserir esse material radioativo dentro do nosso paciente. Na radioterapia, a gente ainda pode ter um pouco de contagens relativamente altas, se a gente for analisar as fontes de teleterapia, mas hoje em dia essas fontes elas estão sendo muito substituídas por aceleradores lineares. E os materiais radioativos mesmo, eles estão caindo um pouco em desuso, até por todas as vantagens de se usar um acelerador linear, que eu posso controlar a energia dos meus elétrons, eu posso trabalhar com variações de energia, que uma fonte de cobalto 60, por exemplo, eu tenho aquela energia gama para trabalhar e eu não vou ter valores alternativos, enquanto que num acelerador linear eu consigo selecionar esses valores de um valor mínimo a um valor máximo, claro, dependendo do acelerador que eu estou trabalhando. Então, essas características, essas propriedades, isso tudo dá uma ideia geral do funcionamento de um detetor, seja ele um detetor H, seja ele detetor de estado sólido. Claro que a gente tem que conhecer os detetores um por um, né? Como é que são os detetores Hs, e dentro desses detetores Hs, a gente vai ver que aquela tensão de coleta que a gente está fazendo lá naquele volume ativo, ela vai ser diferente dependendo do tipo de detector que eu estou trabalhando, justamente pelo tipo de resposta que eu quero ter em relação às medições. Os próprios detetores de estado sólido também. Quando a gente trabalha com os dosímetros termoluminescentes, a gente vai ter um intervalo de energias que a gente pode estar trabalhando, mas eu preciso sempre especificar quais são esses intervalos de energia para ver quais são as condições que eu vou estar utilizando esse dispositivo. Assim como na medicina nuclear, eu preciso conhecer as energias para que na calibração do meu sistema eu informe qual é a energia de interesse de eu estar trabalhando para eu poder trabalhar melhor com aquelas curvas de resolução. E a resolução de energia e, portanto, resolução de imagem, elas vão ser extremamente importantes, porque onde a minha resolução de imagem não é boa, eu posso estar prejudicando o diagnóstico, fazendo com que o médico dê um falso positivo ou um falso negativo em função de uma péssima qualidade de imagem. Então, o controle de qualidade ele passa a ser extremamente importante para que a gente tenha bons resultados da prática médica. Tá ok?